Amigos, saudações a todos. Vocês estão conosco novamente. Hoje é o webinar de sexta-feira com boas notícias e bons convidados. Sou eu, Fiodor. É necessário apresentar, não sei, todos já o conhecem, nosso maravilhoso, estimado e altamente respeitado parceiro internacional da Solar Group, que se estabeleceu firmemente e é reconhecido em todos os países e continentes ao redor do mundo, representava os interesses tanto da empresa quanto da empresa de tecnologia. O projeto que estávamos desenvolvendo, Andrei Lobov. Vocês viram os vídeos? Não viram. Andrei, cumprimente. Bom dia, amigos. É um grande prazer estar com vocês hoje em Moscovo, com rostos familiares, porque passei um mês na China, estou com tanta saudade, eu simplesmente não consigo, como eu quero abraçar todos vocês. Sim, amigos, vocês já deveriam ter visto o vídeo na China, onde Andrei Lobov estava com uma missão para um projeto. Eu já falei sobre a missão do projeto com motores elétricos. E então Sergei Semyonov, de forma inesperada, iniciou o projeto de dirigíveis. E como se revelou, Andrei Lobov já havia encontrado. Quem poderia ir até lá visitou uma empresa privada que trabalhava com dirigíveis. Hoje vamos falar sobre isso. Andrei contará detalhadamente o que viu lá e exatamente sobre o que foi acordado com precisão e detalhes com mais detalhe. Eu realmente vi muito lá. Você pode ver as imagens na tela agora. Este é ele com o diretor. Andrei, quem é esse? Este é o próprio senhor diretor, o mesmo criador dos dirigíveis. Aquela pessoa que há muitos e muitos anos está doente com esse tema complicado e tenta, com muito esforço e dedicação, levantar seu próprio dirigível no ar, apesar de todas as dificuldades. Sim, vamos falar sobre isso hoje. Na China não há apenas uma empresa. Andrei vai contar tudo. Ele conduziu uma investigação de espionagem corporativa, espionagem técnica. Sim, e vocês também já puderam ver, hoje temos Pavel Filipov, junto com Ivan da Alemanha, e Gil Weber, com nossos parceiros nacionais na cidade de Friedrichshafen, uma cidade histórica e pitoresca. Eles voaram de dirigível hoje, uma experiência única e emocionante. Agora exatamente eles estão no museu perto do local onde voaram. Eles estão caminhando pelos salões do antigo dirigível do Graf Zeppelin, aquele mesmo dirigível que fez cerca de 100 voos da Europa para a América sem acidentes, até que no final foi queimado de forma indesejada. Mas de qualquer forma, eles estão lá agora, e prontos, para uma transmissão ao vivo para compartilhar as emoções que sentiram nos dirigíveis e o que viram no museu. Assim que encontrarem um lugar, provavelmente, esperamos que eles transmitam diretamente do Count Zeppelin e poderemos ouvir. Mas vocês já devem ter visto os círculos, eu também os vi. O dirigível parece incrível novamente. Eu me lembrei de como estávamos na Alemanha há 3 anos voando nele. As sensações eram incrivelmente indescritíveis. Hoje, mais ou menos, fizemos algumas contas com os novos preços sobre quanto esses dois dirigíveis realmente ganham. E o resultado foi que são vários milhões por mês, cerca de 2 milhões de dólares apenas com a operação de um aparelho. Eles têm 2 aparelhos e isso é turismo, e não são tão grandes assim, nem tão económicos, nem tão modernos de qualquer forma. Bem, no geral, Pavel foi lá e mais uma vez se convenceu de que tudo é caro e luxuoso, os negócios deles estão prosperando, tudo está indo bem para eles, o que significa que para nós será ainda melhor. Com certeza, teremos algo melhor. E a propósito, enquanto esperamos pelo Pavel, os chineses também estão interessados em turismo. Sim, amigos. O mais interessante é que eu aprendi muito sobre dirigíveis. Claro, quero contar em detalhes. Mas será que teremos tempo para isso? Aqui está a cidade de Xi'an, que está na província de Shanxi. Esta é a província, para que você entenda, onde se encontra o exército de terracota. Este é um museu colossal onde escavaram essas tropas de argila, onde... Enfim, qual é a essência? Lá é turismo. Quando me deram os números sobre o turismo, eu agora nem consigo repetir isso. Os números de receita do turismo na China atualmente são comparáveis apenas ao turismo mundial. E esse é o negócio interno deles. E claro, os dirigíveis estão focados, especificamente esta empresa, com a qual estive e com a qual me familiarizei de forma muito séria e próxima. Está voltada para desenvolver o negócio de turismo.
E lá eu descobri um assunto. Agora a empresa está passando pela certificação. Ou melhor, já passou pela certificação. Só falta receber o documento, falta pagar por ele. Um trabalho colossal foi realizado. É necessário adquirir esse documento, o certificado para a construção de dirigíveis e por que eles estão focados no turismo. Eles me deram números e eles não têm concorrentes. Eles podem definir qualquer preço para a viagem, para o voo no dirigível, ou seja, para a navegação aérea neste maravilhoso, incrível e fascinante aparelho, e esse preço sempre será absolutamente procurado de forma admirável, ou seja, qualquer preço será demandado, pode-se definir quanto quiser e como quiser. E é com isso que eles querem construir seu negócio. Eles não querem voar acima de 300 metros. Ou seja, esse é o intervalo de voo onde podem voar os quadricópteros. Ou seja, qualquer pessoa física pode comprar um dirigível e voar a uma altura não superior a 300 metros. Os documentos para obter um dirigível são comparáveis a comprar um carro. Ou seja, você tem a licença para pilotar um dirigível, o que não é difícil de conseguir, assim como os pilotos obtêm suas licenças. Você também pode obter uma licença para dirigíveis e voar. Eu pensei que essa informação é extremamente interessante para nós, porque muitos não entendem onde os dirigíveis podem ser utilizados. Aqui, pessoal, a zona mais baixa, 300 metros, é o turismo. E esse turismo gera bilhões. Veja, como na China agora, eles estão apenas planejando. Eles têm um plano de 5 anos. Posso falar sobre isso por muito tempo. Eu entendo. Pavel diz que somos turistas agora. Vamos, estamos prontos? Vamos ouvir o Pavel e depois eu continuarei. Conecte-se, por favor, imediatamente. Vocês me ouvem? Como me ouvem? Como me veem? Sim, você está sendo ouvido? Você está sendo visto? Bem, tudo ótimo. Estou feliz por estar aqui hoje na sua transmissão ao vivo. Como podem ver, estamos, por assim dizer, em condições de acampamento. Neste momento, estamos no Museu da Construção de Dirigíveis, no Museu Count Zeppelin. Mas o mais importante é que hoje, eu, pelo menos, definitivamente andei pela primeira vez em um verdadeiro dirigível. Como já disse Fyodor, estamos agora na Alemanha, na cidade de Ibridi. E até mesmo o nome da cidade eu mencionei. E é aqui, provavelmente, uma das cidades onde os dirigíveis realmente não apenas existem, mas são muito ativamente explorados. E hoje nós nos convencemos disso. Hoje fizemos um passeio em um desses voos. A propósito, não é tão simples. Não é fácil comprar um bilhete. Até mesmo um destino turístico que parece tão mesmo banal é muito comercialmente vantajoso. Há muitos voos, eles acontecem constantemente, e em apenas algumas semanas compramos um bilhete, e não foi barato. Apesar disso, as pessoas continuam indo, e está tudo lotado, lotado, lotado. Isso indica que as pessoas, de maneira geral, no mínimo, gostam bastante. O que eu gostaria de dizer? Claro, voar em um dirigível é algo incrível. Não é de forma alguma um avião com suas sobrecargas. Não é de forma alguma um balão de ar que não é controlável. É algo intermediário, é um meio de transporte separado que possui as vantagens, tanto do balão quanto do avião. Nesse sentido, as vantagens, especialmente na esfera do turismo, são, sem dúvida, evidentes, porque em um avião você não pode voar e observar as paisagens, olhar para tudo isso, pois ele voa muito rápido, as janelas são pequenas, enquanto aqui as janelas estão abertas, você voa a uma velocidade de 120 km por hora, aliás, o que é bastante rápido. Você pode sobrevoar uma grande área, algo que você nunca fará com seu balão, e você controla, precisando de muito pouco espaço para decolar. Dentro, como você se sente bem? Isso é, como estamos dizendo agora, um dos primeiros dirigíveis que vamos fazer é um iate voador. É claro que esses dirigíveis que estão aqui não são de forma alguma o que vamos fazer, mas, mesmo neste dirigível, ainda assim, já são com tecnologias ultrapassadas, porque esses dirigíveis foram feitos nos anos 90, ainda é realmente um iate voador. É compreensível porque isso é chamado assim, porque é confortável, você sente segurança, você sente leveza sem nenhuma sobrecarga. E isso, claro, não importa, especialmente quando pensa que é a opção mais simples. Sapos.
você começa a pensar que é possível. E então, depois disso, e sem perder tempo, fomos diretamente ao museu, que era muito interessante. E aqui, claro, nos mostraram mais uma vez o que era possível, o que aconteceu na década de 30 e também no início do século 20, e pode-se imaginar o que pode ser feito hoje no âmbito das tecnologias modernas e avançadas, ou até mais. E estamos no museu. Aqui é permitido filmar. Vamos tentar agora mostrar a vocês algo muito interessante. Entrevistarei nossos parceiros. Primeiro, Ivan Buschbach, que está no dirigível hoje. Ivan, compartilhe suas impressões sobre a cidade. Saudações a todos. Minhas impressões sobre o que vivi hoje são verdadeiramente simplesmente grandiosas. Hoje nós vimos o mundo, de uma altura, de voo de pássaro, de uma maneira incrível. Vimos a incrível história desta bela e fascinante empresa. E o desenvolvimento dos navios voadores é simplesmente algo, como se diz, do campo da ficção, mas no passado, hoje. Esperamos isso novamente. Limpo, estou feliz. Sim, a propósito, você sabe como é? Havia um certo contra-argumento entre os haters, digamos assim, de que os dirigíveis não existem mais e assim por diante. E você chega aqui e percebe que, na verdade, eles estão voando, estão sendo ativamente utilizados. Simplesmente, como sempre, alguém é capaz de montar um dirigível, montar um avião, fazer um carro incrível, enquanto outros não? Aqui está a Alemanha. Sempre foi forte na indústria, forte tecnologicamente, e sabemos muito sobre a Alemanha, como o transporte e a tecnologia, mas em particular, a construção de dirigíveis aqui também não morreu. Sim, também desacelerou em algum momento, mas agora está se desenvolvendo ativamente. Gravamos muitos materiais. Vamos mais perto. Estamos exatamente aqui no museu e acabamos de receber informações detalhadas sobre como exatamente esse tema surgiu. E o mais engraçado é que nos últimos tempos em nossos projetos que estamos tentando dar vida, as pessoas começam a dizer que não vai dar certo, que vocês estão inventando muito. Assim, Graf Ziplien, em seu tempo, de maneira similar, assim como nós hoje, tentou dar vida à ideia de forma semelhante. E ele precisou de 8 anos para transformar essa ideia em realidade, enquanto o primeiro navio se desprendia do solo. Durante esse tempo, ele foi criticado em vários níveis, de uma pessoa comum até o próprio Kaiser. Mas quando o primeiro navio subiu, temos uma situação semelhante, onde o renascimento de algo do passado, belo, se transforma em algo novo, com um novo olhar. Isso começa hoje aqui, junto conosco. Quando algo aconteceu com ele, e o que aconteceu conosco, tínhamos um designer alemão, então eu não entendi. Também havia algo sendo descartado. Ajudavam para renascer. Sim, houve algo assim, sim, a propósito. Sobre isso você está certo. É uma ação coletiva. Houve um momento assim. Graf Ziplien organizou um grande navio e queria fazer uma viagem. Não para algum lugar iluminado, mas ao redor, pela Alemanha, ele estava viajando com Friedrich Afghan em Odense. Ele, em teoria, não sabia porque estava constantemente abaixo do normal. Ele passou e parou em algum lugar perto de Stuttgart. Porque teve algum problema com os motores lá. Ele pousou sobre a floresta, prendeu seu navio às árvores e foi procurar peças de reposição. Ele foi até o Daimlab, Benfé, que fica exatamente nesta região. E nesse momento, enquanto ele estava em busca de peças de reposição, uma rajada de vento forte balançou o navio e o fez colidir com as árvores. O defeito se manifestou. E todo o navio pegou fogo. E ele queimou. Isso aconteceu bem diante dos olhos do exército, das pessoas que estavam no local, bem diante dos olhos de sua família completamente completa. E nesse momento toda a sua fortuna foi absolutamente queimada. Tudo o que ele investiu nesse desenvolvimento, assim, com base em tudo isso que foi mencionado anteriormente, as pessoas que estavam presentes neste lugar específico começaram a contribuir de maneira significativa para a restauração completa deste navio histórico. E em toda a Prússia,
Recolheram, pelo que me lembro, 6 milhões de Reichsmark. Isso equivale a 40 milhões de euros. Com base nisso, ele construiu. Com base nisso, ele construiu. E então começou a produzir este maravilhoso e inovador meio de transporte, que revolucionou a maneira como as pessoas se deslocam diariamente. Ivan, muito obrigado por essa aposta. Muito interessante e histórica. Nós vamos tentar filmar tudo aqui no museu, faremos muitos materiais para vocês também, com os voos, tudo como foi. Vamos postar, talvez até alguns vídeos, tudo isso vai acontecer. Quero passar a um ponto interessante. Note que ainda temos Zilinos, Bárbara, Marca, nossos parceiros, mas provavelmente não faremos a entrevista, eles não falam russo, e teremos isso com o vídeo. E agora olhem, já que estamos em uma das seções do museu, mostre o que está em cima de forma inesperada. Isso não é um telhado, é parte de um verdadeiro dirigível em tamanho verdadeiramente real. Apenas imagine o quão enorme ele é. Esta é apenas uma parte. Que parte é essa? É Genferburg. Isso é definitivamente, sem dúvida, parte de Gendeburg. A parte do Gendeburg é o maior dirigível que já foi construído. Assim, vocês podem imaginar 250 metros. Vamos nos aproximar aqui. Este é o círculo químico, aproximadamente 245 metros de comprimento. Sim, o maior. Imagine, o tamanho, eu quero mostrar. Agora vamos tentar entrar lá e ver como era o interior deste dirigível antes. Mais precisamente, sua pequena seção. Claro, havia definitivamente muito espaço. Vamos, espero, absolutamente. Apenas que não nos incomodem que estamos aqui filmando, de qualquer maneira. A propósito, Ivan já disse que parece que o microfone só capta o som do telefone. Então fale um pouco mais perto dele, por favor. Agora está ótimo. Komsomolskaya, certo? Sim, você pode ler. Sim, claro, você pode ler. Parece que o microfone só capta o som do telefone, então fala perto dele. Agora estava tudo tranquilo. Agora está tudo ótimo. Tudo ótimo, sim, obrigado. Sim, a propósito. Sobre os meios populares, comecei a falar que, graças a Gendeburg e ao financiamento popular, Gendeburg restaurou sua criação. E, de fato, o estado dos dirigíveis não pereceu na Alemanha naquele momento. Na União Soviética, uma situação era semelhante. O dirigível. O Komsomol recebeu doações das pessoas e o jornal Komsomolskaya Pravda arrecadava dinheiro. Também é uma forma de financiamento popular. Graças a isso, na União Soviética, também surgiu o dirigível Komsomolskaya Pravda. E, se você visitar o Museu da Cosmonáutica em Kaluga, verá um grande cartaz onde Komsomolskaya Pravda convoca as pessoas a contribuírem financeiramente para a construção de um dirigível. Lá está escrito: organizem coletas para o dirigível Pravda. Quando visitamos este museu, também pensamos que talvez fosse importante para nós organizar essas coletas. Portanto, agora estamos ressuscitando os dirigíveis na Rússia, novamente por meio de financiamento coletivo. Vejam, a história é cíclica e tudo realmente se repete. Bem, vamos entrar no maior dirigível que já existiu. Um grande número de cabines, vários andares. O que podemos detalhar sobre o que havia de diferente aqui? Bem, é claro, aqui existem diferentes compartimentos, incluindo um polonês, entre outros. Cada um tinha sua própria cabine, é claro, mas havia também áreas comuns, onde era possível não apenas voar de um ponto a outro, mas também desfrutar do voo. Joseste. Ouvir sim, não, bem, deve funcionar. Olha, vamos falar sobre isso. Agora. Bem, aqui está o microfone. Deixe-me fazer assim, não sei.
Talvez assim fique melhor o microfone, não? Pode ser. Bem, na verdade, só para que eu estivesse mais perto, aqui você pode ver como era o interior do dirigível antes. O que vemos são sofás de couro, macios e confortáveis. Aqui estão várias mesas e cadeiras. E o que temos aqui, Ivan? Aqui provavelmente as pessoas almoçavam. Havia também um piano aqui. Aqui havia um piano de alumínio. Esta era uma zona confortável para os descansantes. Aqui vemos. Aqui vemos desenhado como foram criados os caminhos. Não será ouvido de longe. Caminhos foram criados e podemos ver como o dirigível voava. Vemos 4 dirigíveis em diferentes continentes. Precisa tirar uma foto, por favor. Agora. Uma das viagens mais incríveis em 40 dias, o dirigível, que também o tornou muito grande e popular, e aqui estamos nós também. Aqui estamos vendo como o correio se desenvolveu. As pessoas podiam ler e escrever. Essas imagens que vemos aqui refletem como foi o desenvolvimento do correio e, no final, a última imagem é onde o dirigível deveria levar, de forma clara e precisa, as mensagens importantes das pessoas, do ponto A ao ponto B. Aqui, na minha opinião, liam livros? Sim. Sala de leitura e escrita. Quando falamos sobre o que é confortável, você pode imaginar o quão grandes são as janelas, os detalhes sobre o conforto e a sensação de amplitude que elas proporcionam. Este dirigível voava da Europa para a América. Era um lugar de cruzeiro. Era possível admirar a vista lá embaixo. Nos disse o guia, pessoal. Imaginem que vocês estão olhando para as vastidões imensas e vastas do universo, da Terra, do oceano. Foi realmente incrível e maravilhoso. Sim, bem, amigos. Assim foram nossas impressões do voo no dirigível. Hoje mostramos a vocês um pouco mais detalhadamente como era o dirigível por dentro. Vocês viram um pouco mais do que o museu. Espero que tenham gostado. Em breve, haverá uma grande quantidade de vídeos onde mostraremos e contaremos mais detalhadamente e como foi nosso voo no dirigível. De interessante, entrevistamos a comissária de bordo, entrevistamos o piloto e eles contaram sobre as particularidades dos voos no dirigível e muitas outras coisas interessantes. Então, teremos um conteúdo super abundante. Isso ajudará você a entender melhor o que fazemos. Então, é assim, Fyodor. Bem, a palavra é sua. Ou talvez pode ser... Sim, ainda há uma pergunta sobre suas próprias sensações durante o voo. Quão seguro isso te pareceu? Está um pouco barulhento lá? Não está. Permitiram que vocês saíssem pelas janelas? Agora deixe-me tentar. Não sei. Se me ouvem com o microfone ou não. Ouço. Sobre as sensações. No começo, parecia que você estava embarcando em um avião, também passando pelos bilhetes. A propósito, a área de decolagem está localizada perto do aeroporto, ou seja, é como se fosse parte do aeroporto. Isso é, em resposta à pergunta, vou me aproximar um pouco, talvez só me ouçam pelo telefone. É apenas uma resposta à pergunta sobre a infraestrutura. Sim, usar a infraestrutura do aeroporto reservando área para o dirigível. É exatamente como foi feito aqui. Depois nos sentamos, nos prendemos, decolamos. Bem, pessoalmente não senti nenhuma sobrecarga como no avião, quando meus ouvidos entopem, tudo foi tranquilo. Depois que decolamos, abrimos as janelas e tudo. Podíamos começar a aproveitar. A comissária de bordo dizia: olhem para lá, olhem para cá. Nós podíamos andar tranquilamente pelo salão. A propósito, isso também diz muito. E eu já mencionei no início sobre minhas emoções, que, em primeiro lugar, você sente que é muito leve e suave, ou seja, macio, sem sobrecargas, sem quedas bruscas. Por isso eu disse que entendi por que os dirigíveis são realmente chamados de navios aéreos, e por que dizemos que haverá um iate voador, um dos nossos primeiros dirigíveis verdadeiramente
Sim, as sensações são muito semelhantes. São sensações como as de um iate. Ainda mais quando você está aqui e entende como esse iate pode parecer, é como se você estivesse em um hotel. Preste atenção. Este é o ano de 1930, 100 anos atrás. Agora, o nível de conforto naturalmente será completamente diferente. Você sente que é realmente muito seguro, não é nada assustador, você não se preocupa com nada. Havia uma equipe, aliás, que ajudava. Havia também um piloto profissional, ele tinha o leme, era possível de fato conversar com ele. Das minhas sensações pessoais, as janelas estavam realmente abertas, mas não nos inclinamos para fora, porque disseram que não se responsabilizavam. Caso você deixasse cair o telefone ou algo assim, então não arriscamos. As sensações foram super positivas. Como eu disse no início, isso não é exatamente um avião nem um balão de ar quente. É algo intermediário que pega o melhor de um e o melhor do outro. E mesmo em uma área como o turismo, eu considero isso muito interessante. Eu sei que a empresa Zeppelin tem um lucro, como eu li na internet, de 150 milhões de euros por ano. Isso mostra que o negócio é lucrativo. Aqui podemos, digamos assim, encerrar a discussão sobre o tema, se é possível ganhar dinheiro com dirigíveis, e a propósito, também vimos um hangar onde outro dirigível está sendo montado. Fyodor, você disse que agora há 2 voando aqui. Vai haver 3 voando especificamente em Friedrichshafen. E agora, alguns estão voando na América também pela empresa Cepiliev, mas eu acho que isso é apenas o começo. 3, né? Mas eu disse 2. Não, aqui voam 2. O terceiro está sendo construído. 3 compraram empresas americanas que estão em cooperação e eles têm ainda mais voando. Quem? Os americanos? Sim, nos americanos. Ah, sim, nos americanos. Os dirigíveis existem, eles voam. E a propósito, eles também têm voos, para que você entenda. Não é que ele voou um dia e depois alguém ficou balançando em cima dele. Ele é como um cavalo de trabalho. Ele não conseguiu deixar alguns dos passageiros e ele voa sem parar, sem descanso. Ou seja, é assim. Isso também diz muito sobre a confiabilidade do meio de transporte, que ele vai e vem sem parar o dia todo. Pelas minhas sensações. Mais uma vez, é realmente fácil. Suave, você se sente realmente muito seguro, é bastante bonito e traz o máximo de prazer durante o processo. Bem, e talvez o mais importante, vamos adicionar... Talvez seja útil, além do prazer, falarmos sobre o transporte de cargas. Deixe-me também mencionar mais alguns números. Em uma conversa com a comissária de bordo e o piloto, discutimos os números dos voos e, portanto, cada máquina realiza aproximadamente 12 voos por dia. E nós queríamos fazer uma entrevista com alguém que também voou conosco, mas não conseguimos. O importante é que as pessoas dizem que é realmente caro, mas é tão incrível, muito incrível. Portanto, a demanda será grande, pois quanto mais dirigíveis aparecerem no mercado, mais pessoas poderão se permitir isso e irão voar. Este é um destino turístico. Sim, mas sim, eles são assim. Se você não concorda com a empresa Zeppelin e seus preços, então pode não voar de dirigível. Isso também é assim. Portanto, talvez possamos inclusive baratear isso quando uma quantidade massiva aparecer, se precisarmos disso. Se as pessoas aceitarem esse preço, caso contrário, estaremos ganhando dinheiro. Isso é um negócio. Primeiro estaremos em outro território, certo? Bem, lá haverá um público diferente. E tudo o que já foi dito antes, na verdade, tem seu lugar. Eu, tendo estado aqui, estou 100% certo de que mesmo que alguém de vocês seja cético em relação aos dirigíveis, mesmo que vocês, escrevam lá. Bem, às vezes escrevem que você está sendo levado pelo vento, sim, isso e aquilo. Se tirarmos tudo o que é desnecessário e dissermos pessoal, na verdade podemos fazer uma história tão boa quanto esta, mas simplesmente aqui na Rússia, em Moscovo, onde é bonito voar, estou certo de que isso terá uma demanda incrível. Aqui está, de certa forma, a prova. Portanto, isso também foi interessante para mim pessoalmente para essa compreensão. Se houver alguma dúvida, podemos responder. Agora, queremos filmar o museu aqui, passear, para que depois no vídeo vocês possam conhecer mais detalhadamente tudo sobre o que falamos hoje.
Ótimo, Pacha, obrigado. Na verdade, não tenho perguntas, acho que você vai explicar tudo em detalhes no vídeo. E nós, com o André, vamos continuar. E sobre turismo, e sobre dirigíveis, e sobre a China. Se 2 aparelhos pequenos na Alemanha podem ganhar esse dinheiro em 1 ano, então você está certo ao dizer que na China, com o fluxo turístico e com aparelhos maiores, eles realmente ganharão significativamente muito mais, até centenas de vezes mais do que na Alemanha. Ou seja, esse número que me disseram, eu não expliquei completamente. Eles tinham um socialismo como o nosso, semelhante a esse socialismo, mas um pouco capitalizado. Ou seja, eles têm propriedade privada sobre os meios de produção, o que na nossa época era estritamente proibido. Mas os planos quinquenais, essas previsões ainda permanecem. Nós também planejamos, nós vamos produzir 1 milhão de máquinas nesta quinquênio, e nós fizemos isso aqui, basicamente, o que eles planejaram na China, eles estão fazendo. E não é por acaso. Na China, há mais 3 empresas. Não tem problema eu te dizer isso. Fale, fale. Na China, há 3 empresas que já produzem dirigíveis. Elas estão fechadas. 2 eu realmente não conheço. Ninguém as viu, mas uma com certeza já está voando. O que é interessante é que Viktor Arestov viu isso. Ou seja, esse dirigível foi visto por Viktor Arestov um dia antes da minha chegada. Ele simplesmente o filmou e me mostrou. Este é um dirigível sem marcas de identificação. Claramente é um desenvolvimento militar, financiado pelo governo, e essa empresa, onde eu estava, sim, é em Xi'an, ela sonha, ela quer produzir dirigíveis com 85 metros de comprimento, totalmente elétricos, já calcularam as baterias, já tem motores elétricos que eles planejam instalar, mas eles não têm o mais importante, eles não têm dinheiro, ou seja, eles investiram no que tem agora. Na primeira elaboração do dirigível, de aproximadamente 66 metros de comprimento e aproximadamente 12 metros de diâmetro, eles investiram aproximadamente 200 milhões de yuans. E agora o dinheiro acabou, ou seja, as quantias são grandes e vocês sabem, eles nos procuraram pedindo. Para financiar seu projeto, eu não sei como isso vai parecer. Na verdade, é muito difícil trabalhar com a China. Eles têm suas próprias legislações, mas o tema e o pedido são esses. Sim, eles já foram longe o suficiente, chegaram aos certificados, mas hoje eu entendo que aqui em Moscovo, ou em outras palavras, na Rússia, temos todas as chances de lançar dirigíveis e alcançá-los e superá-los. Aqui em nosso país, recentemente, uma pessoa disse que em nosso país tudo foi exatamente assim, sem exceção. Nós conversamos sobre dirigíveis e disse, tudo era assim na União Soviética, vamos alcançar e superar. Alguém começou a produzir dirigíveis, nós começamos a produzir dirigíveis. Disseram que tudo estamos encerrando, nada para ultrapassar, e nós fechamos a construção do dirigível. Isso é interessante. E agora vemos que na Alemanha eles já existem, há realmente alguns deles, eles não abandonaram esse tema. Na China, esse tema começa a se desenvolver, em ascensão no mais alto. Está no auge, em seu país são fabricadas praticamente todas as marcas de automóveis do mundo. Eu vi tudo, BMW, Toyota, Volkswagen. Todos eles são produzidos em versões a gasolina, elétricas e híbridas, além dos Mercedes. E claro, eles já estão se movendo na direção da construção de dirigíveis. Alguém quer ocupar o nicho militar para controlar as fronteiras, enquanto o outro deseja entrar no setor de turismo e expandi-lo por toda a China. Eles nem pensam que isso pode realmente acontecer lá na África ou em algum outro país de verdade. Eles estão muito precisamente bem focados em seu setor turístico chinês. E eu já disse que o mais importante pelo que eles estão competindo é a altura de aproximadamente 300 metros. Nós, pelo que entendo, podemos nos desenvolver muito mais e de maneira significativa. Temos cientistas para isso, temos todas as possibilidades de subir à estratosfera
Em geral, a Rússia possui colossais oportunidades atualmente, assim como aconteceu com os motores do Enov. Podemos agora pular para a engenharia de motores com as bobinas Slavyanka a nível mundial, porque é econômico. Da mesma forma, agora podemos saltar para um nível muito alto na construção de dirigíveis. Como me sugeriu recentemente uma pessoa em uma conversa, é possível definir qualquer preço para o dirigível, realmente qualquer um, ele ainda será desejado, será comprado, e mesmo que não seja comprado, a construção de dirigíveis trará lucros tão grandes que em outros setores hoje em dia, não na construção de máquinas, nem na indústria automobilística, isso já não traz. Lá a margem é mínima, lá a margem já é insignificante. Aqui há simplesmente oportunidades colossais. Bem, provavelmente é isso, em resumo. Sobre como eu fui... Aqui está o que eu disse. Se houver perguntas, Fyodor, talvez você tenha algo a perguntar. Sim, claro, 1000 perguntas. E uma é dos nossos espectadores. E eu acho que dos colegas também. Olha, a única coisa que eu queria corrigir em você é que você disse que na União Soviética havia dogo e perogo. E o mais interessante é que os chineses, com o que estão voando agora, que Arestov viu com seus próprios olhos, estão tentando nos alcançar. Esta é uma cópia do nosso AU-30, que nos anos 2000, sim, foi construído lá e voou. E este mesmo dirigível, ele é realmente igual a este New Zeppelin. Nosso país está no mesmo nível que todos. Não estamos fazendo isso agora, eles estão nos alcançando. E não vamos deixar que nos alcancem e superem. Muito certo. Um comentário muito pertinente. Amigos, acabei de lembrar quando Fyodor começou a falar, quando eu estava conversando com o senhor diretor já pela 4ª ou 5ª vez, quando já tínhamos uma relação de confiança, quando já havíamos nos sentado várias vezes à mesa, segundo a tradição chinesa, ele começou a contar uma coisa. Quando eles entraram na construção do dirigível, isso foi há muitos anos, e eles ainda não tinham avançado muito. Assim, eles não tinham nada, nem documentos. O que eles tiveram que fazer? Eles pegaram documentos, alguns documentos foram obtidos na Rússia, outros na Europa, e com base nesses documentos, eles traduziram para o idioma chinês todas as normas, todos os requisitos, todas as normas técnicas, e depois disso, apenas então, eles apresentaram esses pedidos de certificação e de obtenção das demais preferências do, como se chama corretamente, Ministério da Aviação ou da Aeronáutica. Então, quer dizer, sim, não vamos alcançar e ultrapassar a China. Eles estão tentando nos alcançar e ultrapassar agora, e nós só precisamos acelerar um pouquinho. Tudo certo? Sim, tudo certo. Os chineses, aparentemente, estão construindo este dirigível para fins turísticos. Ele é meio modelo, meio experimental. E agora, naquela empresa em que você estava, há um plano para a construção de um aparelho maior. Sim. Ele será muito maior. Bem, não muito, ele simplesmente será maior do que na Alemanha agora. Aquilo que o Pavel nos mostrou em Friedrichshafen, no que eles voavam. Sim, sim. Então qual é a tarefa que a China tem? Agora mesmo, eu acho que todos nós estamos interessados em tudo que está relacionado aos dirigíveis. Em primeiro lugar, eles querem sair da zona onde estão e ir para a cidade. Eles já escolheram um local na cidade de Xi'an. Esta é a antiga capital histórica e cultural da China. É lá que viveu o primeiro imperador muito importante da China. Aqui, eles realmente querem, na verdade, qual é a ideia deles? Eles querem, de fato, criar dirigíveis, onde esses dirigíveis serão utilizados. No centro da cidade, ou seja, no centro da cidade de Elling, dirigíveis estão sendo criados. Todos os materiais são produzidos na China, eles não precisam recorrer a outro lugar. Mas um momento muito interessante foi quando eu fiz a pergunta, senhor diretor. É possível uma colaboração? Podemos pegar algo com vocês? Ele disse sim, claro. E a primeira coisa que ele pediu foi: pessoal, precisamos de hélio. Precisamos de hélio. Na Rússia há muito hélio.
Eu fiquei pensando nisso quando cheguei à Rússia. Nós conversamos anteontem com uma pessoa muito interessante e simpática. Talvez nós possamos apresentá-lo a você. Então ele diz: sim, teremos o prazer de fornecer hélio para a China, mas apenas em dirigíveis. E eu gostei tanto disso, é tão incrível. Ou seja, vamos criar dirigíveis e vender a vocês hélio nos dirigíveis. Essa é uma tendência muito correta nos dias de hoje, eu acredito. Sim, talvez você não tenha ouvido, já tocamos um pouco nesse assunto. Sim, na Rússia, a produção de hélio está se expandindo agora, os ritmos estão aumentando. E eles estão certos ao dizer que têm problemas com hélio, eles precisam do nosso hélio. E uma das soluções, que foi trabalhada em conjunto com os desenvolvedores, foi relatada a eles, por que não, é exatamente nos dirigíveis que o hélio liquefeito é importado de forma mais vantajosa, direto para os países da Ásia, da fábrica produtora. Ouça, em cada piada há uma parte de verdade, não é? Isso definitivamente não é uma piada. Não é uma piada. Isso está longe de ser uma piada, sim. Veja, na Alemanha, eles estão tentando desenvolver o turismo. E na China, do ponto de vista turístico, eles estão olhando para os dirigíveis, além dos militares. Sim, está claro. Mas o dirigível tem um número infinito de aplicações diferentes, especialmente comerciais, onde é muito mais vantajoso do que as soluções logísticas atuais. As mesmas, transporte os Ls, por favor. Cargas grandes, o tema mais batido, por favor. Mas vamos visionar para vocês um filme completo e detalhadamente sobre o que exatamente acontecerá no futuro. Não apenas turismo. E turismo, sim, muito eficaz do ponto de vista muito... Foi exatamente de forma impressionante que a pessoa chegou, a pessoa se apresentou, voou, sim. Mas o dinheiro, na verdade, é mais sério, enterrado em outras tarefas. Mas, como vemos no turismo na Alemanha, 2 dirigíveis por ano trazem tanto dinheiro quanto precisamos para a realização do projeto. Condicionalmente, 2 dirigíveis recuperam nosso projeto em 1 ano. Justo quando queríamos construir 2 dirigíveis de 10 toneladas, eles serão maiores do que estes. Os aparelhos serão mais luxuosos para o turismo, mais tecnológicos, supermodernos e poderão voar muito mais longe, até o Polo Norte. Ou seja, esses 2 aparelhos, seguindo o modelo dos alemães, já vão recuperar o projeto em 1 ano, resultando em 100%. Eu sempre torci e ainda torço pelo nosso primeiro projeto, os motores do Innova, mas quando vi o quão realista é agora pegar e construir um dirigível, isso é, na minha opinião, até mais realista do que construir o que fizemos em Zelengrado e se fizemos tal empreendimento em Zelenograd. Estou absolutamente e inquestionavelmente certo de que teremos nossos aeronaves e dirigíveis. Tenho plena e total certeza que isso vai acontecer. Os dirigíveis naturalmente são um pouco mais complicados, é um sistema complexo. Eu não digo que os motores são fáceis, ainda mais com o KTB, com os testes, com os desenvolvedores, é possível produzir motores, quando você sabe o que produzir. Mas quando lhe é dada a tarefa de desenvolver, primeiro para características específicas, produza, depois produza. Sim, isso é difícil, eu concordo. É difícil, mas é resolvível. Temos pessoas que podem fazer tudo isso. Sim, nós decidimos isso. E quanto aos dirigíveis, você está certo, também resolveremos. Além disso, essas pessoas já fizeram isso. Fizemos em prazos limitados, com orçamentos limitados, naqueles tempos turbulentos na Rússia, quando ela estava apenas se estabilizando. Portanto, agora realmente tudo está disponível para isso. Olá, pessoal, olá! Estou no webinar sobre dirigíveis pela primeira vez. Na viagem à China, eu me inspirei nesse tema fascinante e envolvente. Não abandonei o anterior, continuo trabalhando nele com dedicação e empenho. Vou falar e mostrar muito sobre isso com detalhes e entusiasmo, mas para todos que agora estão prestando atenção no novo projeto. Estou convencido de que isso é incrivelmente incrível e extraordinário. Isso certamente nos trará uma quantidade significativa de dinheiro. Muito obrigado a todos. Ou talvez haja mais perguntas que alguém gostaria de fazer. Sim, pessoal, façam perguntas. Hoje temos um webinar tão não convencional como vocês viram, com transmissões ao vivo, com Andrei Lobov.
Podemos responder aqui a perguntas técnicas, podemos responder a qualquer pergunta, na verdade. Que gás os chineses usam? Não é o nosso hélio? Sim, está absolutamente correto. Os chineses usam nosso hélio. Ou seja, eu não sei. Havia informações de que a Rússia está proibindo atualmente a venda de hélio para o exterior, mas aparentemente eles têm estoques antigos. Eles, de certa forma, eu entendo que um dirigível foi abastecido com nosso hélio. Sim, aqui surge imediatamente a questão. O fato de que o hélio é mais seguro do que o hidrogênio, não seria possível misturá-los para um propósito e benefício? Esta é uma pergunta para o Fyodor, não para mim. Nós vamos experimentar. Há desenvolvimentos na flegmatização do hidrogênio. Acontece quando aditivos são adicionados ao hidrogênio, tornando-o não inflamável e não explosivo. Ele não é inflado com hélio, mas com outros gases mais baratos. Podemos tentar isso por conta própria nos laboratórios que já temos, e com certeza vamos mostrar isso em breve. Parece que existe sim alguma mistura, uma concentração segura. Eu não posso dizer os percentuais, mas sim, é possível misturar hélio e hidrogênio. Ficará mais barato, a força de elevação será maior. Não se tornará mais perigoso por isso. Mas é importante esclarecer tudo isso desde o início. Os primeiros dirigíveis serão exclusivamente com hélio seguro, e todo o resto, enquanto não passar pela certificação especial e não provar sua segurança, não será utilizado. Por que sou contra o hidrogênio? Agora vou explicar. No quarto ano, quando eu era estudante, eu li na literatura recentemente como o hidrogênio é obtido muito detalhadamente. Ou seja, pega-se o peróxido de hidrogênio, coloca-se na solução de permanganato, coloca-se um frasco de 3 litros e o hidrogênio é coletado lá. No geral, eu posso fazer isso e obter hidrogênio em casa? Sim, eu já fiz isso várias vezes. E em um belo dia, esses meus experimentos terminaram de forma desastrosa. Eu explodi e passei um mês no hospital com o rosto queimado. Naquela época, meus óculos me salvaram, pois as lentes simplesmente caíram. Ou seja, meus olhos ficaram intactos. É por isso que sou contra o hidrogênio. Eu sou a favor do hélio e não quero realizar nenhum experimento com hidrogênio pessoalmente. Vamos lá. Positivamos. Nós também, na verdade, se tocamos no experimento, estou falando no âmbito dos laboratórios atuais. Eu mesmo temos um laboratório com os caras, estamos lá mexendo. E se você assistiu ao vídeo de Kirjat, lá estão Denis e Artyom. Estamos trabalhando com eles no laboratório, lidando com hidrogênio, temos cilindros lá. Laboratório? Estou lá? Calculamos que se o cilindro explodir, geralmente o lebe. Talvez não será roubado, mas apenas ficará. Mas já faz um ano que tudo está tranquilo. Tudo esteja ventilado, com boa circulação de ar. E medidas de segurança. Nós enchemos os recipientes. Fazemos superionização. E criamos plasma a partir do hidrogênio. Houve um caso em que não pegamos hidrogênio dos balões para os experimentos, mas também inventamos uma tecnologia para extrair hidrogênio de uma maneira um pouco diferente. Nós fundimos alumínio com álcalis, obtivemos uma pílula e dela começou a se liberar hidrogênio e tínhamos um sistema para coletar hidrogênio, que não explodiu. Ela explodiu não porque houve fogo ou algo assim, mas porque gerou uma pressão tão intensa que o sistema se rompeu. E até hoje no laboratório a gesso estava caindo. Como essas partes se espalharam? Ele estava no meio da sala nesse momento. Tudo ao redor estava cheio de buracos, relógios quebrados, quadros perfurados. E David estava lá, simplesmente surdo. Sim. A propósito, quando o hidrogênio explode, dá a impressão de que você sofreu uma concussão. Sim, eu posso supor que é improvável que a pressão pudesse criar isso, mas o hidrogênio sob pressão poderia detonar e explodir. Em geral, sim, é uma coisa perigosa. E por isso, hélio, mais uma vez hélio. E apenas hélio, na verdade. Há um porém, afinal na estratosfera não há oxigênio, e quando o aparelho estratosférico ele é não tripulado, isso é como um robô dirigível que vai para a estratosfera. Você pode queimá-lo e ele não pega fogo, sem oxigênio. Isso é muito mais barato do que hélio. Ouçam, temos tanto hélio, temos um mar de hélio em nosso país. Sim, eu acho que se nós prestarmos um serviço exatamente para a entrega dele, então no geral podemos recebê-lo em troca. Bem, há realmente mais perguntas interessantes? Sim.
Para o transporte de passageiros, apenas hélio. E de modo geral para cargas, eu acho. Sim, confirmam, sem dúvida. Escrevem que isso é absolutamente correto e seguro. Quanto maior o balão, se for preenchido com hélio, mantendo as mesmas características de elevação. Os cálculos podem ser consultados. Eles são escolares, eu não me lembro muito bem. Há uma pequena diferença. Sim, não é tão vantajoso usar hidrogênio, considerando os riscos, especialmente o fato de que ele pode pegar fogo, pode explodir, é mais volátil do que hélio, ou seja, ele difunde através das membranas de forma mais ativa, ou seja, não é um aumento tão grande assim em termos de força de sustentação, parece que nem chega a 10%. Se minha memória não estiver errada, você pode pesquisar. É mais simples, mas em termos de economia, sim, o hidrogênio é muito mais barato. Eu mesmo posso obtê-lo e fazer um aparelho que voa com hidrogênio, mas isso é perigoso. Sim, estão escrevendo. É compreensível que o tema agora seja sobre a estrutura do Estado, sobre os chineses, o que eles estão tentando entender lá. Temos cientistas e outras coisas, mas não consigo abrir o comentário a seguir para ler certo. Aplicativo do VKontakte. As mãos se conectam se você olhar. Ao abrir a parede no VKontakte, onde agora está essa transmissão ao vivo, os comentários não aparecem, mas quando você abre a transmissão ao vivo, eles aparecem bem aqui, diretamente sobre a transmissão, mas não é possível ler o comentário até o final. Enquanto você procura os comentários, posso adicionar que na China, o senhor diretor teve pessoalmente. E seus construtores desenvolveram exatamente a cabine que se conecta ao próprio dirigível. Eles querem usar apenas estruturas rígidas, ou seja, um quadro de compósito de carbono de alta resistência. Todos os instrumentos, pelo que entendi, são realmente instrumentos de avião, não há nada de complicado aqui. Mas por uma questão de circunstâncias, também fui convidado para institutos que trabalham com inteligência artificial, e eu percebi que na China já há um nível muito alto, onde a inteligência artificial é utilizada de maneira significativa e avançada, especialmente na robótica. Eu observei, eles se parecem com pessoas, eles se movem como pessoas, eles já se comunicam como pessoas. E é exatamente o uso de dirigíveis não tripulados com a ajuda da inteligência artificial que, com certeza, é realmente incrível. O futuro está absolutamente nisso. Sim, eu acabei de ler esse comentário, onde tudo falava sobre como, comparando nossa indústria automobilística com a chinesa, devemos olhar para o nosso Lada e para os carros deles. E literalmente, não faz muito tempo, eles ainda viviam em barracas. E de que você vai construir seus dirigíveis. De qualquer forma, metade será comprada na China novamente. Sim, eu entendo essa pergunta. Eu também pensava assim antes. Veja, nós começamos ao mesmo tempo, ou seja, nos anos 90, tivemos a reestruturação, ou seja, a União Soviética se desfez em muitos estados, e foi exatamente nesse exato momento que a China realmente chegou a um impasse, e eles abriram as fronteiras, tornando-se abertos ao mundo, e foi nesse momento que ocorreu a ruptura. Ou seja, eles escolheram o caminho certo para a China, mas isso não acontece. Quem entende como os países se desenvolvem a passionalidade, ou seja, há altos e baixos, depois há novamente altos. Sim, a China está em alta agora, não há nada de assustador. Neste eu não vejo. Nós também estávamos em ascensão. Em nosso tempo, eu me lembro do primeiro debinar. Vênus, Vênus 1, Vênus 2. Qual é o ano? 65 ou 67? Parece-me mais perto. Aproximadamente 70, aproximadamente 75, provavelmente. Qual é a diferença? Veja quantos anos isso faz. Nós voamos para o espaço, nós voamos para Vênus. Nós permanecemos em Vênus por 3 dias. Nenhum aparelho no mundo conseguiu fazer isso e ainda não consegue. Olha, agora o Elon Musk está voando no espaço, sim, e eles mostram, sim, nós já passamos por tudo isso. Ou seja, houve um tempo em que estávamos no auge. Bem, quem nos proíbe de subir novamente a essa altura? Ou seja, vamos começar de um ponto baixo e pelo menos
vamos nos dedicar à construção de dirigíveis. Disseram-nos que éramos motores de duendes, que nunca construiríamos nada e não faríamos nada. Mas fizemos. Ainda mais o que a China está pedindo agora, ela está pedindo hélio e o que mais... Eles não precisam de mais nada de nós, exceto cérebros. Em cada reunião, por favor, nos apresente aos seus físicos, aos seus matemáticos. Estamos prontos para pagar a eles quantias exorbitantes. Aqui apresente-os, nós os convenceremos lá, nós mesmos os transportaremos. Mas, claro, não vou levar nenhum dos meus conhecidos. Eu moro em Ognians, que tem um monte de físicos e especialistas em energia nuclear conhecidos. Eu não vou apresentar nenhum à China, porque eles, de qualquer forma, vão atraí-los de maneira alguma. Mas o mais engraçado é que realmente os chineses conseguem se conectar com muitos cientistas, com os quais até nós conversamos, e as pessoas simplesmente dizem: eu não quero ir para a China, vamos fazer isso aqui. Vamos lá. E muitos, olha, muitos não são patriotas, mas simplesmente não querem levantar isso lá. É outro país, é outra mentalidade, é tudo diferente. Lá é possível produzir, não nego, de forma excelente e rápida. Mas, novamente, precisamos usar isso mesmo para nossos próprios fins. Eu olhei a propósito sobre Vênus, confirmei. Em 61 tudo começou e em 85 terminou. A guerra só terminou em 45. Em 61 começaram projetos para Vênus. Vocês começaram voos, projetos para Vênus. A reestruturação está completa. Este é o nosso caminho. Este é o nosso desenvolvimento. A história é cíclica. Você está certo. Há um auge, há uma queda. Se olharmos para os marcos históricos, a Rússia agora está subindo como uma locomotiva. Absolutamente certo. Já começamos. Já nos afastamos da superfície. Sim, havia uma piada assim, eu não quero contá-la, mas por algum motivo é mencionada, talvez seja engraçada. Havia uma espécie de relatório, tipo, vejam, nossos gráficos subiram, está tudo bem, e lá explicam em que ordem. Quando um gato cai do 9º andar, se despedaça assim e depois ele quica um pouco. Você está me falando sobre esse kick agora? Uma piada engraçada, mas não é sobre nós. Sim, tudo certo. Nós, claro, caímos bastante, mas nunca devemos perder a esperança. Aqueles que nunca caíram, nunca se levantaram. Certo? Sim, o que eu queria dizer mais é sobre a China. O que vamos comprar lá, o que nos interessa também, e mais... Bem, todos sabem que nosso país está na área de eletrônica, sim, não está nem mesmo entre os primeiros. 20, provavelmente, jogadores. Isso é certo? Sim, eles já fizeram seus chips, sim. Ou seja, eles já se afastaram dos americanos. Mas nós também temos algo, mas tudo isso funciona para a defesa. E não faz sentido para nós. Bem, claro, é para a defesa, naturalmente, mas... Sim, em relação à eletrônica, está claro que não precisamos necessariamente de materiais, pois agora temos muitos próprios, e a produção está vindo para a Rússia. Os chineses estão felizes em compartilhar conosco equipamentos para produção e tecidos especiais. Recentemente estivemos em uma feira, a Tecnotêxtil, que ocorreu nos dias 3, 4 e 5 no Crocus, onde observamos que os materiais compósitos estão se desenvolvendo em nosso país. Aqui, a Mises é uma universidade maravilhosa. Você pode ver, eles estão envolvidos. Bauman há um monte de departamentos. Sim, não está industrialmente desenvolvido em todos os lugares, mas a tarefa é necessária. Temos tarefas, temos tecnologias, a equipe que pode industrialmente implementar isso está disponível, todo o acesso ao equipamento está garantido, mas na verdade não dependemos tanto de fornecimentos externos. Afinal, temos... Aliás, no que diz respeito à tecnologia de computação, chips, a China e assim por diante. Sim, a China, lá a América detém todas as patentes, a China mantém toda a produção com Taiwan, condicional. Recentemente fizeram isso em nosso país, agora está em andamento. O processamento de conteúdo de vídeo, todo esse conteúdo em vídeo é digital, ele possui um corpo digital. O corpo digital é inserido na inteligência artificial e ele começa a processá-lo lá de acordo com seus próprios algoritmos e a apresentar os resultados. Mas há uma história um pouco diferente. Ela não é digital, é praticamente analógica. Ela é quântica, ela é óptica. E estamos começando a desenvolver sistemas computacionais com um princípio diferente. E é bem provável.
que em apenas mais 5 anos veremos uma técnica completamente nova que... e então fizeram sim um adaptador que conseguiu processar vídeo em tempo real, ou seja, o vídeo está sendo transmitido e o nosso sistema totalmente quântico estava processando o vídeo, ou seja, reconhecendo alguns símbolos que estavam no vídeo, muito mais rápido do que fazer uma inteligência artificial, que agora é digital, através de placas de vídeo. Sim, e realmente pode ocorrer uma revolução de repente, e começaremos a usar um princípio completamente diferente de dispositivos, e de fato não dependeremos mais de ninguém, e até ajudaremos esse mercado. Sim, mas ninguém nos impede. Se precisarmos de alguns materiais, ninguém nos impede de comprá-los lá. Até hoje, não há obstáculos tão sérios. Claro, tentam fazer isso, mas, por enquanto, não há problemas. Dmitry Sergeyevich Kemel está assistindo ao nosso webinar agora e sugere que foram os aeróstatos que voaram para Vênus em 1985. 2 balões transmitiram dados por 74 horas em 1985, lançados de estações interplanetárias Vega. Muito obrigado por essa informação. Sim. Mas aerostatos voaram mais tempo. Apenas os dados pararam de ser transmitidos porque as baterias acabaram. Bem, pessoal, bem aqui está. Pessoal, ninguém fez isso. Houve um avanço tão poderoso na época soviética que nenhum país consegue superá-lo hoje. O que os americanos estão fazendo hoje, indo para algum lugar, né? Mas já passamos por tudo isso e fizemos, infelizmente, paramos. Mas isso, mais uma vez, é o nosso caminho russo. E esse caminho é melhor. Mais cedo ou mais tarde, estaremos à frente de todos. A propósito, sobre o espaço, o que eu lembro é que quando Elon Musk anunciou que iria recuperar os estágios dos foguetes, eu estava trabalhando no GKMPC nomeado em homenagem a Khrushchev, e nós estávamos, devolvendo os estágios, olhamos nossos desenvolvimentos, Baikal, os velhos Baikais, essa era a energia, o foguete que lançava o Buran. Os blocos laterais dela pousavam de volta com paraquedas, isso já acontecia naquela época. Desenvolveram esses Baikals. Esta é uma foguete que decola com Elon Musk e depois desce de volta com o mesmo motor. Aqui havia uma asa que girava e ela, aerodinamicamente, essas etapas decolavam. Tudo isso aconteceu. Eu vou te dizer mais. Não havia tarefas para eles. Os projetistas já estavam fazendo isso. Claro. Pessoal, eu vou dizer mais uma coisa. No jardim de infância, eu tinha uma bomba e um foguete. Se apenas encher essa foguete com ar, ele voava a uma pequena distância. Mas se adicionar água, ele voava muito mais alto. Quando éramos crianças, já lançávamos foguetes no espaço. A propósito, é muito interessante saber de onde vem essa tradição. Você fazia isso quando era criança e agora os americanos adoram, e para nós isso é como se... Parece isso nunca aconteceu conosco. Foi há 50 anos? Eu ri quando foi a primeira vez. Talvez estejamos 50 anos à frente, não entendemos algo. Todos nos dizem que estamos para trás. Para trás. Pessoal, eu lembro o quanto nós avançamos. Eu já estou tão velho. Quantos anos você tem? Não me lembro. Bem, está certo. Agora quero abrir o VKontakte, mas agora novamente vão sumir todos esses comentários. Houve também uma reunião não apenas com o diretor da fábrica Dirigibles, mas também com outras empresas, com empresas de investimento, e houve encontros com Viktor Aristov, uma reunião muito séria e importante. Vou dar um pouco de publicidade, em breve sairá um vídeo muito significativo. Projetos muito interessantes estão se formando. A propósito, você sabia que Viktor Aristov está trabalhando na China, com Tupolev. Ele é parente do nosso lendário Tupolev. Eles também estão atualmente trabalhando ativamente e constantemente, adicionalmente na direção de motores para táxis. Tais táxis realmente sobre rodas verdadeiramente? Não táxis que realmente voam. Eu pensei que Tupolev tinha se mudado para a China e tal. Sim, táxi e tal. Sim, eu consegui, sim. Eu fiz exatamente essas perguntas, né? Se é possível o uso de motores na construção de dirigíveis. Sim, claro, tudo é possível.
Sim, eu posso contar novamente para quem não teve a chance de ver ou não viu. Aqui está o Dmitry Sergeyevich Kmel, que está justamente dando dicas sobre Vênus. Ele esteve na exposição daquela armada que tivemos, onde estava o Suvelmesh. Ele conversou com os especialistas. Ele diz que, em geral, à primeira vista, os motores são interessantes e energeticamente eficientes. É necessário, claro, ter uma tese mais precisa para começar essa comunicação mais detalhada, mas, como se diz, por que não? Aqui está. Nosso primeiro projeto pode possivelmente se sobrepor ao segundo. Claro, com certeza haverá. Claro que sim, vai acontecer. Aqui o Fyodor diz que, claro, vai acontecer. Agora eu também. Estou mais confiante nisso. Assim, o YouTube não está abrindo para mim. Estamos conectados ao Wi-Fi. Se o Pasha, a Yulia ou quem estiver nos assistindo puderem copiar as perguntas e enviar pelo Telegram, eu gostaria de vê-las. Na verdade, agora estava passando uma introdução com imagens de Kirshat. Estamos atualmente começando a filmar uma série de vídeos, tanto experimentais quanto com diversos materiais, apresentando gases e diversos outros sistemas tecnológicos, e em breve começam as filmagens especificamente sobre os aparelhos estratosféricos, o que estávamos fazendo naquela época com Dmitry Sergeyevich Kmel, sentados e falando em um webinar. Extremamente interessante. Os lançamentos serão ainda este mês. Todos os detalhes mais detalhados depois. É isso que estamos vendo agora mesmo. Agora mesmo, não é... Sim, isso é o que estávamos em Kirzach. Legal. Sim, aliás, depois da viagem a Kirzach também recebemos muitas ligações e propostas. Tipo, lá eles têm um pequeno galpão. Olha, temos lá do antigo fábrica enormes oficinas, 100, 200, 300 metros de espaço livre. Eu acho que não temos grandes edifícios em nosso país. Ultimamente começaram a chegar informações sobre edifícios com mais de 200 metros e as dimensões são assim: 45 metros de largura. Interessante. Aparentemente na país construíam edifícios assim. Construíram. Já conversei bastante. Você viu quando você vai. O armazém da Valberes e Liaison já são quilômetros. Como eles o montaram? Isso já foi montado com as novas tecnologias. Ele é realmente baixo, claro, largo em área. Bem, eles não precisam de tal altura, um pouco, é claro. Sim. Assim, André, você ainda não voou em dirigíveis. Olha, pessoal, hoje eu assisti à apresentação do Pavel, vi os seus círculos. Vocês não imaginam o quanto eu o invejei. Bem, nós conversamos bastante com o diretor que quer se envolver muito com turismo. E mais. E assim eu imagino isso. Aqui está um navio na água, certo? E o ar é a mesma substância, apenas mais rarefeita. E este dirigível é exatamente um navio para viagens. É um navio para viagens no ar. E quando Pavel estava navegando neste barco hoje, e sob ele estavam esses lindos lagos azuis, bem, isso é fantástico. Isso é fantástico. Eu nunca subi em um dirigível, nem em... Não de balão. Eu me lembro da primeira vez, quando eu tinha 3 anos, nós voamos em família com os pais. Eu subi pela primeira vez em um avião e gritei para todo o salão: "Mãe, como vamos descer? De avião é assustador. Pelo que entendi, de dirigível não é assustador de jeito nenhum. Por isso eu sonho. Agora isso é meu sonho." Bem, ela é muito bem rapidamente realizável. E eu realmente quero o meu, não no pessoal, mas naquele que nós construiremos. Considerando como é difícil agora obter, por exemplo, um visto para a Alemanha para ir lá e experimentar, talvez realmente consigamos construir um dirigível aqui mais rapidamente. Pessoal, vejam qual é o nosso slogan: construir um dirigível mais rápido do que conseguir um visto. Legal, né? Esse é um tipo de gíria interessante. Sim, mas aqui todos também devem entender que construir um dirigível e levantá-lo no ar é uma coisa, enquanto fazer com que tudo isso seja certificado, licenciado e assim por diante é algo completamente diferente. O vento levou acidentalmente à Alemanha ou para onde precisamos ir? Não sei, mas simplesmente ao redor de Oblinsko ele se soltou e voou.
Graças a Deus. Você mesmo vai conversar. Bem, hoje temos um encontro muito divertido. Hoje aprendi muitas informações novas e interessantes com o Fyodor. Foi ótimo. Sim, hoje há um mínimo de questões técnicas. No próximo webinar, na sexta-feira, haverá obrigatoriamente um especialista técnico. Vamos conversar detalhadamente sobre a própria tecnologia e sobre a área que a pessoa cobre nessa direção. Assim ficará um pouco mais claro para você como tudo funciona. Nós faremos um anúncio em algum lugar no início da semana sobre qual será o tema, para que vocês se preparem um pouco com suas perguntas. Talvez já saia algum vídeo interessante sobre esse tema, né? Vamos ver. No geral, o projeto está avançando e, em primeiro lugar, você o apoia, você vem, observa e vemos as visualizações. Olha, ali os vídeos estão bombando no YouTube. Um desses vídeos já tem 55 mil visualizações. Uau! Hey, aula! Estou com inveja. No novo canal, há 1.200 comentários. E se você os ler, todos estão lá apenas em apoio. Todos dizem que é incrível, legal, que é algo que deve ser feito. Sim, temos registros diários detalhados e completos. Temos pagamentos diários. As pessoas realmente apoiam com dinheiro, não apenas com um like. E isso é muito legal. Hoje é o webinar de sexta-feira. Todos assistindo nos apoiaram. O projeto está se desenvolvendo. A partir deste mês, todos os engenheiros já estarão contratados para a nossa empresa. Estamos quase finalizando esse processo. Nos reuniremos em um único escritório e realizaremos um grande webinar de lá, onde todos vocês poderão ver como tudo será organizado, quem será responsável por cada parte. Já estamos mostrando algumas coisas nas sextas-feiras e vamos explicar tudo. Claro que ainda há muitas perguntas sobre o terreno. Hoje é uma das notícias também, e é realmente muito importante. Pessoal, homens parceiros, vocês se lembram que no dia 7, na conferência, o Sergei fez uma apresentação. Ele disse que sim, estamos trabalhando com as escolas de aviação. Hoje o Sergei enviou, eles finalmente receberam o certificado de que a escola agora está completamente licenciada oficialmente. Esta não é a primeira escola dele, mas esta é a mais recente que eles organizaram e criaram. Esta é uma escola privada para a formação de pilotos. E ele diz: estou pronto para criar, com base nesta escola, metodologias e materiais didáticos. Preparar como está pessoal para dirigíveis, pilotos, técnicos. Aqui, sobre a questão, vamos alcançar a China. Ou, na verdade, não precisamos alcançá-la. O que Fyodor está contando agora mesmo, eles ainda estão apenas certificando. Nós já temos isso. Sim, Sergei enviou esses scans, pinturas. Ele diz para se inscrever na fila para o treinamento. Classe. Aqui estão boas notícias. Direto ao ponto. Legal. Sim, também estão chegando muitas propostas de cooperação, especialmente no que diz respeito à alocação de espaços de produção, ou seja, onde todos esses processos tecnológicos podem ser integrados, e assim, até agora, ainda estamos realmente escolhendo que tipo de parceria haverá com a Terra, seja locação ou compra. Acho que na próxima semana já vamos resolver isso, para que possamos jogar essa partida até o fim e entender o que é o que. E o que você acha é melhor? É melhor, claro, comprar sua própria terra. Ela é sua e você é o proprietário dela. Mas para o projeto, ideal quando já existe algum aerograde em funcionamento, onde já estão todas as licenças de voo, há uma zona de voo, tudo com os contratos de todas as administrações. Todos sabem que é um aerograde. É hora de começar. Sim, chegar até eles e dizer: vocês estão envolvidos em alguma atividade. Eles respondem: sim, estamos. E você gostaria que dirigíveis também voassem em seu território. E nós simplesmente entramos em parceria. Eles nos aceitam em sua empresa. E nós os aceitamos em nossa parceria. E ninguém paga nada a ninguém condicionalmente. Para eles isso é um ponto de atração, são investimentos e assim por diante.
também é desenvolvimento. Para eles, publicidade, mas para nós, uma oportunidade. É simplesmente incrível as oportunidades que existem. Se no seu aeródromo começam a construir hangares e a levantar dirigíveis no ar, seu aeródromo rapidamente se torna o centro de atração de tudo, e investimentos e turismo, e atenção de todos os lados. Por isso há muitas propostas de diferentes tipos. Escuta, então vai dar certo. De qualquer forma, pelo que entendi, já há muitas propostas. Sim, realmente muito. E hoje novamente chegaram mais alguns. E nós ainda estamos pensando, tudo bem. Precisamos aterrissar, não é? Sim, já precisamos escolher algo. Na verdade, não estamos com pressa. Não temos prazos rígidos. O que acontece se não escolhermos em um mês, tudo se perderá. Na verdade, nada se perderá. Nem nossa terra irá a lugar nenhum, nem nossos escritórios. Normalmente, acontece que o que é seu, de qualquer forma, acabará vindo até você. De qualquer jeito, o principal é que todos se sintam confortáveis, que não haja tensões durante esses momentos. Quando escolhemos na pressa, na correria, temos apenas 3 opções. Vamos pegar esta. Essa é uma má escolha. Boa escolha. 3 opções vêm até você. Não. Elas vêm de novo. E você fica assim, tá, tudo bem, vamos pensar. Ou seja, sem pressa, eles não vão a lugar nenhum. Isso não é uma solução temporária, não é algo decidido às pressas. E por isso sim, enquanto estamos no começo, decidimos examinar essas questões com mais detalhes para entender o que está acontecendo. Quanto mais tempo passamos observando, melhores propostas começam a surgir. Eu me lembro de como Dmitry Alexandrovich escolhia. Não foi rápido. O lugar onde estávamos construindo, tudo isso foi muito metódico. Sim, tudo isso foi de forma plena. Aqui temos um pouco mais simples. Aqui é mais simples. Sim, com os dirigíveis é mais simples. Não há muitos desses aerogrados, e as condições de todos são tão diferentes que a escolha se resume a 2 ou 3. Faltou apenas um pouquinho. Existe uma zona econômica especial. Muitas. Pessoas perguntam por que não na zona econômica especial. Há uma zona econômica especial em Ryazan. Um cluster aeronáutico e industrial foi criado lá. É possível registrar uma empresa lá como pessoa jurídica para obter benefícios fiscais e outras vantagens. Por que não definitivamente? Mas isso não é o principal neste projeto, porque as isenções fiscais e outras preferências são boas quando, como você diz, a sua margem de lucro não é tão grande. Nós produzimos motores, isso é importante. É necessário ter blocos fiscais. É muito importante. E então você tem um bom lucro. Como você conversou corretamente recentemente, com uma pessoa muito legal. Ele diz que a margem de lucro das empresas não estatais é assim. Sim, ele disse que pagaremos os impostos que forem necessários. De qualquer forma, ainda sobrará muito. Isso na venda. Na exploração, as coisas são bem diferentes. Sim, a empresa operadora pode ser registrada em uma zona econômica especial. Vamos ver, diga-me, é possível registrar na Ecomonia para que lá, bem, mas... Vamos ver, temos conhecidos que entraram na Zona Econômica Especial de Ryazan. Estamos nos comunicando com eles. A zona é bastante nova. É preciso realmente entender, observar. Lá não existem apenas pontos positivos, mas também negativos. Por enquanto, vemos mais pontos positivos. Não estamos apressados em relação a essas questões, mas estamos apressados em relação ao lançamento de aparelhos na estratosfera. Neste mês, esperem, será realmente possível o lançamento. Sim, não é. Difícil. Os lançamentos do aparelho estratosfera são um hobby das pessoas que estão envolvidas na implementação do projeto estatal. É realmente fantástico. Quando eu disse na China que podemos lançar a estratosfera, eles ficaram impressionados. Bem, eles ficaram surpresos e alguém lá na China também está lançando, afinal, algo chegou até a América, uma espécie de bola que então causou gritos e alvoroço. Bem, essa não é a mesma situação de quando eu era garoto, quando lançávamos balões meteorológicos. Balões meteorológicos são a opção mais básica, que consiste em pegar um balão meteorológico de látex, enchê-lo com hidrogênio, amarrar a ele um sistema com paraquedas e alguma carga. Ele subirá até a altura onde explodirá em 4 horas.
e descerá com um paraquedas e um sinalizador é uma coisa banal que qualquer um pode fazer. Sim, eu me lembro. Na nossa infância nós procurávamos essas coisas que caíam. Não se trata de um discurso assim. Fala-se sobre voos controlados, sobre voos longos, sobre a transmissão ao vivo, com o rastreamento através do aplicativo Solar Group, onde o aparelho se encontra agora, com a obtenção de dados dele. Isso já não é um brinquedo como este balão meteorológico, mas em tais brinquedos fazem lançamentos interessantes. Eles não pegam uma única bola, mas sim um cacho inteiro dessas bolas. Abaixo está a cadeira. Você está em um traje espacial com um paraquedas. Eu realmente vi um vídeo assim mesmo em algum lugar. Você vai pular. Não. Ah, vou. Vou. Não, agora eu definitivamente vou. Primeiro eu disse que não, mas agora sim. Eu sempre sonhei em pular de paraquedas, eu servi no exército, na aviação. Você pulou. Bem, não perderam a visão. Eu entendi. Estou falando que os meteorológicos podem ser uma coisa tão banal, mas também podem ser uma operação especial complexa para o lançamento de um paraquedista que saltará da estratosfera. E agora, parece que Konyukov quer pular. Eu não me lembro exatamente, mas é para alguém. A operação está sendo planejada em nosso país agora. Nós também vamos filmar tudo isso, mostrar e contar quem está envolvido. No geral, será divertido e interessante. Assim... O que? Chegaram perguntas para nós? Sim, há um pouco. Diga-me, a quantia de investimentos está satisfazendo você? É suficiente para tudo? Sim. Para os primeiros passos que precisam ser dados, há investimentos necessários suficientes e adicionais e complementares. O ritmo para o início do projeto é bom. É claro que, para uma expansão em grande escala, são necessárias com a mesma dinâmica, se as receitas na forma de parcelamentos aumentarem mensalmente. E essas são as principais receitas. Então, em alguns meses teremos um bom ritmo, e isso será definitivamente absolutamente suficiente. Respondendo brevemente, sim, é suficiente. A empresa nova já está registrada de forma clara. Assim, a entidade jurídica sob a marca nova já existe e já está registrada. A própria marca nova que acabei de mencionar está em processo de registro. Por favor, não a registre antecipadamente para que não tenhamos que revendê-la depois. Quanto tempo realmente leva para se formar como piloto de dirigível? Aqui eu sei exatamente o que é real. Sim, parece que isso vai ser mega legal. Nosso aeroporto. Sim, realmente dá para aprender. Não sei quanto. Posso esclarecer ou pedir ao Sergei, se ele estiver assistindo ao nosso webinar agora, para escrever no chat, ou eu mesmo pergunto a ele e escrevo um pouco mais tarde. Provavelmente é mais fácil abrir o Google e ver quanto tempo leva para se formar como piloto de avião particular. Deve ser mais ou menos isso. Bem, eu acho que é 1 ano, ou até mais rápido, provavelmente. Sim, e o que todos nós vamos ter que aprender com certeza. E eu, pessoalmente, farei esse treinamento. E o Andrei, eu tenho certeza. 100%. Eu vou estudar. Eu amo estudar. Sim, é simplesmente uma necessidade. Se tivermos dirigíveis, quanto mais pilotos e pessoas que entendem disso tivermos, melhor será. Entre Ekaterimburgo e seu principal subúrbio, a armilagem do aeroporto. Pode ser uma boa ideia fazer uma base de dirigíveis lá, talvez. Sim, aqui a questão é sobre a base. Ela não será única, isso é certo. Vamos começar de algum lugar. Aqui estamos escolhendo as posições iniciais para que isso seja o mais eficiente possível, o mais barato, rápido, seguro e assim por diante. Mas assim que essa célula inicial do MVP for criada, a empresa mãe já será comercialmente bem-sucedida, autossustentável, com dividendos e outras coisas. A partir deste momento, vamos construir dirigíveis dromos em todos os lugares, porque em cada região isso é uma necessidade. Recentemente, Vitali do Altai também escreveu no chat que eles realmente precisam de dirigíveis lá, pois querem desenvolver especificamente o setor de turismo em sua região. O fluxo de turistas aumentou muito recentemente de forma significativa. E dizem que precisamos de dirigíveis para o turismo, vamos decorá-los no estilo Altai.
eles serão multinacionais. Eu pensei, que país tão multinacional nós temos? Imagine, lá vai essa enorme máquina, toda coberta com alguns padrões nacionais. Sim, você entra e lá dentro tem a estética, a culinária local, a música local. Isso é realmente muito mega legal. Sim, depois haverá uma exposição de todos os dirigíveis de todas as regiões da Rússia. Como esses voos de balões acontecem na Turquia. Quão bonito isso é. Temos a chance de fazer o mesmo com dirigíveis. O país é imenso. Eu realmente acho que viajar pelo nosso país é possível apenas de dirigível. Então vamos falar sobre a Placa Putarana, certo? Quem esteve na Placa Putarana? Havia poucas pessoas lá. Antigamente, para chegar lá de helicóptero, era necessário fazer um pedido em São Petersburgo, no instituto, e então chegar de helicóptero. Meus conhecidos chegaram por 20 minutos. Alguém quebrou a perna e eles foram imediatamente de volta. Bem, quando você pergunta, pessoal, o que é isso? Lá dizem, isso é o espaço. Este é um lugar que ninguém mais no mundo tem. Lá há águas e lá há muitos lagos e lá há muitas reservas. Bem, no mundo não há um reservatório de água como no Planalto de Putorana, certo? Essas rochas basálticas, montanhas em que vamos voar para lá, imagine lá 4-5. Grandes dirigíveis estão sobrevoando essa placa. Não será possível ver o quão enorme é. É maior do que a França, provavelmente. E há muitos lugares assim na Rússia. Aqui, e viajar em dirigíveis eu considero para fins pacíficos usar dirigíveis, isso é sem dúvida turismo. Aqui, essa é a primeira coisa que vem à mente. Bem, é verdade, essa busca por dinheiro, claro, é comércio e tudo mais, isso é uma coisa, mas fazer algo por amor, isso é verdadeiramente. Assim isso se move mais rápido. Quando eu preciso fazer algo que me pedem, quando me dizem, Andrei, isso precisa ser feito. Eu faço isso a uma certa velocidade, mas quando me dizem que isso precisa ser feito e eu quero fazer, então eu faço 4 vezes mais rápido. Portanto, minha alma está inclinada a isso agora. Eu acho que isso vai acontecer rapidamente. E muitas pessoas, quando virem como estamos avançando, se juntarão a nossas fileiras, sonhadores, artistas, os melhores construtores do mundo, físicos, matemáticos. A empresa Dirigibles reunirá tudo de melhor. Assim, aqui surgiram mais algumas perguntas que provavelmente vêm do YouTube. É possível lançar satélites de um dirigível estratosférico? Sim, é possível certamente lançar satélites leves de um dirigível estratosférico. Isso funcionará como uma plataforma intermediária. Ele subirá até lá, soltará um foguete sólido leve para que o satélite possa ir ao espaço, sendo necessário acelerá-lo até uma determinada velocidade linear em um determinado ângulo. Assim, ele alcançará uma órbita específica. O acelerador para o satélite precisa ser um foguete. E tecnologias desse tipo já estão sendo desenvolvidas. Isso é possível de ser feito. Se necessário, o dirigível estratosférico já é um satélite. Ele pode carregar o equipamento e realizar a mesma tarefa. Se for necessário que seja orbital, então a resposta é sim, é possível. Olá, ouvi pela primeira vez dirigíveis, permissões para voar no espaço aéreo. É um problema ou não? Qual a porcentagem considerada para isso? Se pegarmos uma aerograde já preparada, pode ser com um campo de aviação, pode ser com um campo de aviação experimental, todas as permissões já estão disponíveis e isso é apenas uma coordenação com a torre de controle, mais próxima, quase que a nossa própria, para que possamos decolar. Partimos. Para isso não são necessárias permissões. Se pegarmos uma nova terra agrícola e a transformarmos para o uso correto, é aí que começam todas essas permissões. Isso é demorado, caro e doloroso. E então surge um custo significativo. Para todas essas operações, por isso estamos buscando exatamente a terra já pronta para os voos. Há muita dela. É exatamente esse dinheiro que economizaremos. E tempo. Existem alguns cálculos.
Existem. Vamos tentar evitar e porque vê-los e mostrá-los de qualquer forma, por enquanto, não faz sentido. Assim, se o hidrogênio na atmosfera é seguro, então pode-se lançar um balão com ele e depois adicionar gôndolas a um dirigível de hélio, trocando-a por uma de hidrogênio. Sim, é possível. Assim, provavelmente é possível, não é? Uma ideia interessante. Não sei quão viável ela é tecnicamente. É claro que tudo precisa ser calculado, planejado e assim por diante. E tudo isso está certo. Há uma lógica no raciocínio. O que acontece é que o hidrogênio, mesmo subindo à estratosfera do aparelho, ele começa a partir da Terra. E aqui há oxigênio, ou seja, ainda é perigoso. Por isso você lança o drone daqui. Ele foi para lá. Você voa lentamente atrás dele com hélio e em algum momento você lentamente se transforma nele. Combinação bastante complexa. Sim, é mais fácil flutuar com hélio, então é só voar. Como eu digo, vivemos em uma época incrível, temos pessoas voando na ISS, nossos rovers estão explorando os planetas, Elon Musk está planejando colonizar Marte, então, do ponto de vista engenheiro técnico, conseguimos realizar tudo isso. Se isso for viável e os objetivos podem ser escolhidos livremente, fazendo tudo de acordo com eles, então sim, tudo é possível. Então, por que o dirigível realmente precisa de asas traseiras tão grandes, um pouco... Eu não sei disso. Para a beleza. Não, não é para a beleza, mas para a manobrabilidade. Mas isso é calculado, não é apenas assim. Há uma certa velocidade para o dirigível e há um fluxo de ar ao seu redor. Ele tem sua própria massa, centros, aplicações de forças e assim por diante, etc. E se redirecionar parte de um fluxo, então surge um esforço em um determinado lugar e o aparelho é controlado corretamente. E assim, calculando grosso modo, qual parte do fluxo de ar precisa ser redirecionada para que toda essa estrutura, digamos a parte de força, se mova para algum lugar, obteve-se essa área. Simplesmente aconteceu porque foi calculado. Por isso são tão grandes e impressionantes. E há vários deles. As asas são responsáveis por muitas coisas, tanto pelas curvas quanto pela manobrabilidade. Eles desempenham muitas e complexas funções. Podemos conversar sobre isso depois com as pessoas que lidam especificamente e diretamente com os cálculos da dinâmica de voo, para que eles expliquem com mais detalhes pelo que a cauda é responsável, porque ela se divide em superior e inferior. A cauda é como se fosse cortada em duas partes. Volantes, asas e outros contarão. Bom, aliás, precisamos chamar os dinamicistas, os calculadores, para que expliquem por que ele é tão enorme. Eu realmente não pensei que tais perguntas poderiam existir. As perguntas são técnicas. As pessoas estão interessadas. Sim, você pode ter estado na China e simplesmente não ter visto, mas tivemos vários webinars técnicos onde estavam especialistas em certificação. Fico realmente surpreso. Em nenhum lugar do mundo, quando um projeto é lançado, tudo acontece com tanto entusiasmo. Esses aspectos técnicos são interessantes apenas para os russos. É a especificidade da nossa mente. Se fazemos algo, precisamos investigar até o fundo. Como essas moléculas se movem no hélio? Provavelmente essas perguntas também surgirão. Quando se quer misturá-las com hidrogênio, é preciso entender como tudo isso vai se mover. Já provavelmente sim, houve perguntas. Na verdade, temos um país sobre o qual se fala pouco. Ela é, de fato, uma potência aeroespacial, não há como chamá-la de outra forma. Temos uma potência em helicópteros, uma potência espacial, e antes tudo estava ótimo com os aviões e com os caças no geral. A situação não está tão ruim agora. E nós construímos nossos dirigíveis na União Soviética e na Rússia moderna. Eles continuarão a existir, porque nós os estamos construindo e temos muitos engenheiros preparados em todas as áreas da aviação, temas e assim por diante. Resumindo, somos realmente um país voltado para o ar. Megamentes.
Apesar de que muitos foram embora, ainda temos muitas pessoas inteligentes, eu vejo que ainda restam levantar, começar. Sim, e a jovem geração é bastante encorajadora agora. Há um irmão mais novo, muito mesmo, de verdade. Eu observei sobre o que eles pensam, como se comunicam, para onde estão mirando. Eles são muito racionais. Eles gostam de ciência. Olhe para todos esses medalhistas. Matemáticos, químicos, físicos, são estudantes russos, enxadristas. Como você corretamente observou, o país tem seus altos e baixos, e é possível. O potencial é imenso. Sim, posso definitivamente dizer que estamos em ascensão agora. No geral, o que conversamos um pouco mais, certo? Nossa, como conversamos, batemos um papo. Contaram sim. Diga quais são os próximos planos para a China com o diretor. Ele está esperando algo de nós. Pessoal, sim, o diretor está aguardando nossa resposta sobre a colaboração. Por favor, por gentileza, um momento. Acima de tudo, eles precisam de dinheiro, eles pedem matemáticos, eles pedem físicos. Eu entendi que mesmo quando eles passarem pela certificação, não têm de forma alguma engenheiros e pessoas como as que temos aqui. Eles absolutamente querem obtê-los. E em todas as reuniões essa questão foi levantada. A questão das pessoas, a questão das mentes, assim vamos chamar. Em todas as reuniões, tanto em alto nível quanto com funcionários do governo, frequentemente, em todos os lugares, em cada província, eles têm seu próprio governo, que é muito zeloso e está realmente disposto a patrocinar e ajudar, mas apenas se houver de fato regalias. Eu não sei se estou realmente contando isso à toa, porque talvez haja uma evasão de cérebros. O que você de verdade acha? Acho que não vai acontecer. Por quê? Tudo está se desenrolando da melhor maneira possível. Os engenheiros, os dirigibilistas naturalmente começaram a ter ideias sobre se mudar para algum lugar, a fim de realmente realizar seus desenvolvimentos, planos e sonhos. Mas nós começamos o projeto, eles estão felizes e contentes que um movimento começou na Rússia. Eu acho que agora, até mesmo no exterior, eles vão se interessar por nós, quando virem nossa dinâmica. Vamos atrair as mentes deles. É claro, é ótimo. Claro, é preciso começar a usar a própria cabeça. Bem, quanto à ajuda que será oferecida aos nossos atuais amigos chineses, eu nem sei. Não consigo supor. Bem, isso já não é mais a minha questão. Eu realmente contei tudo objetivamente. Muitas gravações, muito material, muitas reuniões. Mas como nos comportaremos com a empresa que irá realmente produzir dirigíveis na China, eu não sei exatamente, mas o fato de sermos parceiros de alguma forma é certo. Nossas áreas se sobrepõem. Colegas aeronautas, no mínimo. Pelo menos. Sim, amigos, precisamos encerrar o webinar. Novamente, estamos quase chegando às 2 horas, mas hoje não ultrapassamos esse horário. Isso já é maravilhoso. Hoje é sexta-feira. Certamente, muitos já querem simplesmente relaxar, respirar fundo e talvez ir descansar. A única coisa que eu queria é que vocês se esforçassem um pouco mais. Curtam, façam reposts, escolham o melhor vídeo, a melhor notícia. Enviem para um amigo, uma amiga, a mãe, o pai. Basta compartilhar essa informação, por gentileza, é extremamente importante para todos nós que ela se espalhe. Afinal, o projeto é do povo com financiamento popular. Envie o link de referência do seu painel, isso também é muito importante. Eu gosto da história de Sergei Semyonov. Em projetos anteriores, pela primeira vez entendi o que é realmente a força de apenas um repost. Coloquei na minha parede do VK uma link de referência com a descrição, um pouco mais detalhada do projeto, e com apenas um clique, alguém muito conhecido por ele construiu uma estrutura incrivelmente incrível que ajudou muito o projeto. Ou seja, ele apenas avisou sua conhecida de que havia um projeto e ela se envolveu um pouco mais, e ele não esperava que isso pudesse acontecer, e construiu uma estrutura assim. Atraiu tantos investimentos e o projeto avançou. Portanto, não devemos subestimar apenas este único movimento. Por favor, ajudem. É muito necessário. Tudo bem, pessoal. No geral, foi incrível.
Pashka voou de dirigível junto com Ivan e Zil. Eu invejo muito a vida, realmente. Andrei voltou da China, enquanto nós aqui na Rússia estamos cavando a terra, então estamos avançando juntos com vocês. Aguardem novidades incríveis. Obrigado a todos. Até logo. Obrigado a todos, amigos. Legal.